Receba o nosso bom perfume nesta noite. Receba o nosso bom perfume nesta noite. Aleluia. Te entregamos o nosso bom perfume. Tudo, tudo, tudo. Seja o nome do Senhor, aleluia. Obrigada, Pai, pelo teu amor. Nós te amamos, nós te exaltamos e nós te damos graças, em nome de Jesus. Aleluia, o Senhor é bom, amém? Antes de você se sentar, eu quero perguntar algo a você. De 0 a 10 para você, qual a nota que você se dá para a adoração que você acabou de entregar ao Senhor? De 0 a 10. Isso é algo você e Deus. Ah, eu dou 10. Será? Eu dou 0. Será também? Sabe, esse momento é muito especial. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos uma família que chegou ali no final, ali quando o pastor já tinha falado, né? Sejam bem-vindos, aquela família que está ali atrás, amém? Você que está ali perto, cumprimente-os por gentileza. Sejam bem-vindos à nossa igreja. Amém. Obrigada, louvor. Thank you very much. E você pode se sentar. Aleluia. Como diz meu pastor Joselito, senta devagarzinho para não perder a unção, para não perder a unção. Aleluia. Querido, a Vanessa abriu o culto hoje orando, e eu lembrei de uma música que fala assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Porque quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Né? Olha aí, já entrando no ritmo da nossa festa caipira da família Verbo Guará, né? Quando eu cheguei aqui. Boa noite, shalom, a paz a todos. Aleluia. Aleluia. Será, querido, que eu vou conseguir ministrar? Eu estou hoje tão sensível no Espírito, o que o Senhor está fazendo aqui essa noite, o que Ele começou. Sabe? Na oração, na escolha das músicas. Eu estava hoje lá em casa orando e... Cadê o Enio? Estava ouvindo essa música. Eita, ó, tá tocando aí. Tem alguém ligando. Tudo é perda, né? Tudo é perda se eu não tenho a ti. Gente, eu não sei cantar não, viu? Por isso que eu não sou do louvor, tá bom? Mas o Senhor recebe a minha adoração, amém? Isso que é importante. A minha afinação não, mas a minha adoração sim. É por isso que eu perguntei para você, de 0 a 10, qual a sua nota para a sua adoração, né? Aleluia. Sabe, então eu quero te dizer que o culto já começou. Não é agora na palavra, foi na hora da oferta. Foi na hora que nós estávamos dando os avisos ali. Foi na hora que você entrou. E o tema da ministração hoje, se assim o Senhor permitir, quem aqui conhece GPS? Quem já usou o GPS? Quem conhece? Fala, mano, às vezes você precisa ir para algum lugar e você manda a pessoa, manda a localização aí, para ser mais fácil eu chegar na sua casa. E aí lá no GPS ele fala o quê? Que você vai virar a primeira direita, em 30 metros, vira à direita, depois vira, e ele vai mostrando lá, né? Para onde você vai. E você sabe que todas as vezes que você não segue o GPS, aí ele faz o quê?
Ele recalcula a rota, né? Quando começou o tal do GPS, ela ficava falando, recalculando a rota, recalculando a rota. Hoje não, hoje ela só recalcula, né? Eu não sei como é que é. Eu estava observando esses dias agora, ela só recalcula. Ih, perdi essa entrada. Então, ele vai, recalcula de novo. Mas é interessante o recalcular a rota. O que o recalcular a rota, quando você precisa ir a algum lugar, faz no seu tempo? Faz você perder tempo, amém? Era para eu entrar aqui, né? Quem muda para Brasília e fala assim, nossa, que cidade difícil de entender. Eu estou na 710 e preciso ir para 503. Onde é isso? Para onde que eu vou? Por onde que eu vou? Aí a gente que conhece Brasília, a gente fala, eu sei. Eu estou na 10, eu preciso ir para 3, então eu vou para lá. E eu estou na 700, até esqueci qual foi foi 710 e para 503, vamos pensar assim. E aí eu vou sair das 700, eu vou para as 500, eu estou na 10 e aí vai. E aí eu pego a tesourinha não sei aonde. E quem não é de Brasília fica, tesourinha, 700, 500, o que é isso? Eu estou na ímpar, eu estou na par. Mas a gente que conhece beleza. Agora vamos dizer, com GPS é muito melhor, né? Andar ali. Semestre passado eu dei aula lá no Rema da Asa Sul, perdi a entrada. Tive que dar uma volta, um caminho que eu sempre faço. Aí, por que eu estou dando essa introdução desse jeito, queridos? Porque eu quero te dizer, como eu falei, né? GPS, GPE, GPE. A ministração hoje é, qual é o seu destino? Eu quero te perguntar, qual é o seu destino? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você sabe qual é o seu destino? Você sabe qual é o seu destino? Você sabe, querido, qual é o seu destino? Fala comigo, nosso destino é o céu. Não é verdade? O meu destino é o céu. Eu falo, uma coisa que eu falo aqui com vocês é que uma das frases que eu almejo ouvir na minha vida é: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Na hora certa, mas eu vou ouvir, amém? Essa é a frase que eu almejo ouvir na minha vida. Eu vivo para ouvir essa frase. Aleluia. E para eu ouvir essa frase, eu tenho que estar no caminho certo, que é o céu. Você também quer ouvir essa frase? Você também quer chegar lá? Sabe, aí eu peguei aqui alguns homens e mulheres na Bíblia, que Deus falou o destino antes de chegar lá. E você sabe que você já existe um caminho, na verdade, já existe um caminho para você seguir. E para você seguir nesse caminho, o que você precisa? Fala comigo, eu preciso ser guiado pelo Espírito. Porque não é algo natural, querido. A gente pode pensar, peraí, para eu ir aqui no fim dessa rua aqui, mais ali para o meio, do meio para o final, tem uma padaria. Como é o nome da padaria? Bonagrão, eu acho. É fácil, gente. Eu falo assim, olha, gente, vamos nos encontrar lá na Bonagrão. A gente vai sair andando aqui, todo mundo chega lá. Não precisa dizer onde é que vira, se é para a direita, se é para a esquerda. Todo mundo vai chegar lá. É fácil, fácil, fácil. Agora, se a gente tiver um caminho mais difícil, por exemplo, olha, nós precisamos chegar lá na igreja de Taguatinga, Igreja Verbo da Vida de Taguatinga. Então, a gente vai ter, entra aqui, vai ali, vai acolá. Então, a gente vai ter mais tempo para explicar onde chegar. Só que quando você tem um GPS, você pode ir tanto para Taguatinga, quanto bem aqui do lado na padaria, que, digamos, o trabalho vai ser o mesmo. Mas você sabe que o que o Espírito quer fazer com você, o que Deus tem para você, Deus tem um destino e Ele tem um guia, porque o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Ele é o nosso guia, o Espírito Santo, Ele é o nosso guia. E quando a gente olha para a Antiga Aliança, que eu peguei alguns exemplos da Antiga Aliança, que são, e tem também da Nova Aliança, homens e mulheres que Deus mostrou onde eles chegariam antes deles saírem.
Então, lá em Abraão, abra aqui, Ana, por gentileza, em Gênesis 12, no versículo 1. Se você estiver aí com a sua Bíblia, abra Gênesis 12, no versículo 1, que fala: E o Senhor disse a Abrão, presta atenção, nem era Abraão, era Abrão. E o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Olha só. O que Deus estava falando: olha, você precisa sair do lugar que você está. Amém? Do meio desse povo, do meio desses parentes, do meio da casa do seu pai. E você vai para um lugar que eu te mostrei. Aí eu quero te perguntar uma coisa. Abraão no final chegou ou não chegou? Sim, ele chegou. Mas para ele chegar, ele teve que fazer o quê? Fala comigo, a parte dele. Sim ou não? Então, quando Deus falou, sai da tua terra, ele teve que sair. O que é isso? É uma ordem. É uma ordem que Deus está dando. Às vezes, a gente acha que existem pessoas na nossa vida que estão querendo mandar em nós, mas se Deus falar com você, sai. Deixa eu parar que as meninas reclamam que eu só tiro foto de boca aberta. Pronto. Ok. Tá paga a minha dívida. Acha que está mandando, só que se Deus falou, faça, eu quero te falar, faça. Não questione. Aqui a gente vê na história que ele ainda levou o parente dele, depois ele teve que se separar e ele só entrou de fato naquilo que Deus tinha quando ele cumpriu esse versículo: no meio dos teus parentes e da casa do teu pai. Era para sair de perto de todo mundo. Eu não estou falando para você sair de perto de todo mundo, não estou dizendo que seus parentes são ruins, que a sua família é ruim, eu não estou falando isso não. Estou dizendo que se Deus te deu uma ordem, cumpra. Agora, uma das ordens que Deus dá, essa daí é inquestionável. Lá em Gênesis, quando Deus fala sobre casamento, que vai se unir o homem e a sua mulher e vai deixar pai e mãe. Isso daí Deus está falando, não sou eu. Fecha parênteses. Abra aqui, Ana, por gentileza, em Gênesis 28. Gênesis 28, 12. Deus falou com Jacó. O que Deus falou com Jacó? Então sonhou que havia uma escada colocada sobre a terra, cujo topo chegava ao céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Próximo. E acima dela estava o Senhor que diz: eu sou o Senhor, o Deus do teu pai Abraão. Aí lembra que nós lemos sobre Abraão, Deus falou, sai da tua terra. Então aqui Jacó já estava usufruindo da obediência de Abraão. Está vendo? Que ele já está, se Abraão não tivesse saído, Jacó não estaria vivendo isso daqui. Então isso daqui foi uma consequência de Abraão ter saído de onde ele saiu. Eu sou o Senhor, o Deus do teu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a ti e à tua descendência esta terra em que estás deitado. Próximo. E a tua descendência será como o pó da terra. Tu te espalharás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e da tua descendência. O que Deus estava falando aqui? Fala comigo, futuro. Ele teve uma visão, ali a gente vê uma visão, que era uma visão da escada, que anjos subiam, anjos desciam, e tem todo um significado para isso. Só que o que eu quero atentar com vocês é o que Deus estava falando, quando Deus falou assim, olha, a tua descendência será grande, ou seja, está falando, o seu futuro é brilhante. Fala comigo, o meu futuro é brilhante. E é interessante, porque Deus deu uma promessa para Abraão. Aí aqui também no versículo anterior, quando ele fala de Isaque, Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Então, Jacó era neto de Abraão. Você está comigo? Eu estou falando sobre ser guiado pelo Espírito, amém? O tema é esse. Então, quando a gente olha aqui, outro que Deus falou
Antes, Gênesis 37, no versículo 5, Ana, por favor. Sobre José. E aconteceu que José teve um sonho e contou-o aos seus irmãos. Por isso, passaram a odiá-lo ainda mais. Próximo. Pois ele lhes disse, peço-vos que ouçais este sonho que eu tive. Estávamos atando feixes no campo, e o meu feixe levantou-se e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu feixe. E os seus irmãos lhe responderam, irás de fato reinar sobre nós? Irás mesmo nos dominar? Por isso o odiaram ainda mais, por causa dos sonhos e das palavras dele. E aí depois a gente vê toda a história de José. José é levado pelos irmãos, José é vendido como escravo. José, enfim, o que acontece lá no final da história? José, ele vira governador e os seus irmãos vão até ele para comerem. Então, o que os irmãos fazem? Em determinado momento, aí quando você lê a história, você vê que algumas coisas foram escondidas na bagagem dele e dos irmãos, e os irmãos ficaram, entre aspas, como ladrões. Eles tiveram que fazer o quê? Se curvar diante de José. Então, aqui Deus estava falando, olha, você está saindo daqui e o seu destino vai ser esse aqui. Eu estou te dizendo isso agora. Então Deus falou, 3 exemplos que eu dei. Deus falou com Abraão, sai da tua terra, que eu vou te multiplicar. E aí a gente vê Isaac, aí a gente vê Jacó. Aí a gente vê Jacó, Deus abençoando Jacó. A gente vê José, Deus falando antes o que aconteceria com ele. E aí agora eu quero te trazer exemplos de mulheres. Gênesis 25, Ana, por favor, versículo 22. Falei de Abraão, falei de Isaac. Rebeca era esposa de Isaac. Amém? Isaac e Rebeca, não é isso? O que Deus estava falando com Rebeca? Rebeca ficou grávida e ela estava grávida de gêmeos, Esaú e Jacó. Né? O Jacó que a gente já viu, aqui estava na barriga dela. E os filhos lutavam no seu ventre. Então ela disse, por que estou assim? E ela foi o quê? Consultar o Senhor. Olha que interessante. A gente que já ficou grávida, a gente sabe que o neném mexe. Então, a gente não fica assim, por que o neném está mexendo? Você já se perguntou isso? Por que o neném está mexendo? Mas olha que interessante, foi uma mexida que chamou a atenção dela. Não foi uma mexida qualquer. E aí, para ela ir consultar o Senhor, ela pensou, isso aqui tem alguma coisa errada. E o Senhor lhe respondeu. Sabe por quê? Porque quando a gente pergunta, o Senhor responde. Há duas nações no teu ventre. E desde as tuas entranhas, 2 povos se separarão, e um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Próximo. Cumpridos os dias para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Entenda que ela não tinha chegado da ultrassonografia dela, morfológica, de 12 semanas, para saber o tamanho da coluna dos meninos, e ela ficou preocupada, não. Então, olha só, quando os meninos começaram a mexer ali dentro, ela viu que tinha algo diferente, ela falou, vou consultar o Senhor. E o Senhor falou assim, olha, fica tranquila, porque dentro da sua barriga tem 2 nações. E como a gente vê, a gente continua lendo a história, a gente vê que eles nascem e, de fato, o mais moço serviu ao mais velho. Quem era o mais moço? Era Jacó, que nós vimos. Então, Jacó, aí, peraí, que eu vou chegar nesse lugar aí, tá bom? Deixa eu falar outra coisa, que depois eu vou mudar de assunto. Eu vou voltar nessa história de Rebeca e Jacó. Amém? Abra também, lá em 1 Samuel 1,17. Nós vamos falar sobre Ana. Ana, a mãe do profeta Samuel. Presta atenção comigo. Nós estamos falando sobre ser guiados pelo Espírito, amém? Tudo vai fazer sentido. Tá certo?
Eu gosto de quebra-cabeça. Eu estou trazendo várias peças para a nossa mesa, para nós montarmos tudo. Amém? 1 Samuel 1,17. Põe a partir do 15, Ana, por favor. 1,15. Ana está orando, e o profeta olha para ela e acha que ela está bêbada. Aí ela responde: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada. Não bebi vinho, nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Não penses que a tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Próximo. E Eli lhe respondeu: vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda o pedido que fizeste. O que acontece aqui? Deus, presta atenção o que estava acontecendo na época de Ana. Ele era o sacerdote. Ele precisava, a família de Eli estava ficando velho e precisava de um sucessor. E os filhos de Eli, que naturalmente seriam sucessores, estavam envolvidos com pecado. Vamos colocar desse jeito. Estavam envolvidos com pecado. Então, entenda, da descendência de Eli, não poderia ter alguém que representasse o Senhor. Mas Ana tinha o desejo de ter um filho. E Deus tinha uma, entre aspas, queridos, porque Deus não tem necessidade, amém? A gente não pode dizer, Deus precisa de mim. Não, Ele não precisa. Ele quer contar com você, mas Ele não precisa. O privilégio é nosso. Mas eu vou usar essa palavra só para você entender. Deus precisava de um profeta, segundo o coração dele. Ela precisava de um filho, Deus precisava de um profeta. Então Deus falou o quê? Uau, essa mulher tem um coração que pode receber este profeta. Então Ana recebe ali naquele momento, Deus conceda o pedido que lhe fizeste. Porque ela tinha falado, se eu tiver um filho, eu vou consagrá-lo ao Senhor. E ela consagrou aquele filho ao Senhor. Então, quando ela consagra aquele filho ao Senhor, ela resolve um problema de Deus. Você está entendendo que eu estou falando essa frase com muito zelo, porque Deus não tem problema? Amém? Eu quero perguntar para você, as suas orações, o que você tem pedido ao Senhor, que vai resolver algo, que vai facilitar o evangelho para as nações. Os nossos filhos, queridos, eles sempre serão abençoados. E aí a gente tem Maria. Lá em Lucas 1:26, Ana, por favor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Próximo. A uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José. Ou seja, a uma virgem que era Maria, que ele está falando de Maria, com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Aleluia. Próximo. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar: que saudação seria essa? Ou seja, eu nunca ouvi isso antes. Então o anjo lhe disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Aleluia. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aí eu te pergunto, o que Deus falou com ela aqui nesse versículo, se cumpriu ou não? O que Deus está fazendo, queridos? Olha só. Eu dei o exemplo de Abraão, dei o exemplo de José, dei o exemplo de Jacó, dei o exemplo de Rebeca, dei o exemplo de Ana, dei o exemplo de Maria. Entenda várias coisas. A primeira coisa que eu quero que você entenda,
que quando nós recebemos algo do Senhor, nunca, nunca vai ser somente para nós. Se Abraão não tivesse feito o que Deus ordenou a ele, eu quero te dizer, Deus teria escolhido outra pessoa. Se José não tivesse feito, Deus teria escolhido outra pessoa. Se Jacó não tivesse feito o que deveria fazer, Deus teria escolhido outra pessoa. E é interessante quando a gente fala sobre Maria, sabe por quê? Ela se assusta. Por que ela se assusta? Porque não era algo que ela estava pedindo. Imagina, queridos, naquele tempo, você acha que ela desejou? Eu sou uma mulher solteira, eu quero engravidar, Senhor, eu quero engravidar. Eu sou solteira, eu quero engravidar. Hoje em dia não é assim, imagina há 2000 anos. Mas o que Deus tinha no coração? Lá em Gênesis, no início, quando Deus fala, nascerá de mulher aquele que vai esmagar a cabeça. Deus estava nos dando, querido, um senso, um destino, um propósito. O propósito da nossa vida é conhecer Jesus e fazer Jesus conhecido. O propósito da nossa vida é chegar onde Deus quer que a gente chegue. E eu quero dizer algo para você, a sua decisão de servir ao Senhor não acaba em você. Sabe? Quantas vezes, eu não sei, qual foi a última vez que você se lembrou? O dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Como você estava? Qual aquele fervor que tinha no seu coração? O que você ouviu dentro de você? Sabe por quê? Porque como eu falei como Jacó. Quando eu falei de Jacó. O que aconteceu? Deus mudou o nome dele. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Deus aumentou um A no nome dele. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Eu quero te perguntar, se você assiste jornal hoje, querido, o nome de Israel está sendo citado todos os dias no jornal. Que Israel é esse? Esse Israel aqui. Que estava lá no ventre de Rebeca, brigando com o irmão dele. Meu Deus, olha isso. Estamos em 2025. Estamos ouvindo falar disso até hoje. Por quê? Porque o destino que Deus tem para nós não acaba em nós. Não pode acabar em nós. Não pode morrer em nós. Não pode morrer na nossa geração. O que temos ensinado para os nossos filhos? Como temos vivido o Evangelho? Como temos vivido? Qual o nosso nome que foi trocado? O meu nome não foi trocado, eu sempre fui Isva. O seu nome mudou depois que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Como era o seu nome antes? E agora? Continua José? E o seu nome? Como era o seu nome antes? Rogéria Dorothy, que chique. E agora? Mas sabe, queridos, eu estou falando da Rogéria porque a gente estava inclusive conversando essa semana sobre isso. E é interessante, porque ela me falou algo. Posso falar? Não sei, né? Não vou falar tudo tranquilo. Quem me conhece sabe que eu não exponho ninguém aqui, né? Ela disse que era muito brava. E agora ela é calma. Tanto que os filhos dela falam assim, mãe, o que está acontecendo com você? É ou não é? Deus mudou o nome dela, ela era Rogéria Brava, agora ela é Rogéria Calma. Tudo bem, né? Posso falar, né? Deus mudou o nome dela. Conhecia pessoas, querido, que antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tinham uma vida de qualquer jeito, era o fulano mentiroso, agora ele é o fulano crente. Deus mudou o nome dele. E qual nome o Senhor mudou na sua vida? Eu vou dizer um nome que Deus mudou na sua vida. Pastor Joselito, esse aqui, o Joselito, vou chamar Joselito como o nome dele que está no RG, amém? Ele é pastor, mas só para você entender o que eu vou falar. Ele era o Joselito que estava destinado a ir para o inferno.
Mas ele aceitou Jesus e o destino dele mudou. Ele virou, não é mais Joselito, filho de Satanás, mas ele é Joselito, filho de Deus. Deus está mudando o nosso nome. Deus está mudando o nosso destino. Deus está mudando a nossa natureza. Deus mudou a sua natureza, querido. Por quê? Porque você é guiado pelo Espírito. Porque a palavra nos diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Guiados pelo Espírito. Guiados pelo Espírito. Você é guiado pelo Espírito. Todos nós, queridos, antes de aceitarmos Jesus, o nosso destino era um. Quando nós aceitamos Jesus, o nosso destino mudou. Quando nós obedecemos ao Senhor, o nosso destino muda. Por que que o nosso destino muda? Fala comigo. Porque Deus me amou de tal maneira. Tem alguém aqui? Fala comigo. Deus me amou de tal maneira. E por isso, querido, o seu nome foi mudado, a sua direção foi mudada, o seu destino foi mudado. E você sabe que o Espírito Santo, ele quer te guiar em todas as coisas da sua vida. Ele quer te guiar no comprar, ele quer te guiar no vender, ele quer te guiar em todas as áreas da sua vida. Ele quer te guiar no dar. A Bíblia nos diz, aquele que contribui, contribua segundo o que está proposto no seu coração, não com tristeza, não com necessidade, porque Deus ama o quê? O que dá com alegria. Mas aí chega na hora da oferta, você fala, não vou dar, não vou dar, não vou dar. Ei, Deus está dizendo, não estou aceitando, você está entregando, mas eu não estou aceitando. Ah, então eu vou deixar de entregar. Não, querido, o erro está em como entregar. Ah, eu estou escalada para servir hoje. Ah, eu vou servir de qualquer jeito, não estou nem aí. Deus não está recebendo o serviço. Não é só sobre dar, não. É sobre dar a sua vida ao Senhor. Aí a gente canta aqui. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo. Mas, Senhor, não leva tudo não, senão eu vou ficar sem. Senão vai faltar. Não pega tudo não. Eu entrego tudo, mas me devolve tudo. Para não faltar. Vocês vão ter que me aturar cantando mal hoje. Eu amo vocês, I love you. Mas aí, o que acontece? Abra sua Bíblia aqui, Ana, por favor, coloca Hebreus 8 no versículo 6. Não, antes do... Tá, pode deixar aí. Olha só, aí... Eu falei, homens e mulheres da antiga aliança. Coisas que eles fizeram lá, que alcançou a minha vida, que alcançou a sua vida hoje, sim ou não? A bênção de Abraão, tem uma ministração maravilhosa que nós fizemos aqui na nossa igreja, sobre a bênção de Abraão, explicado beabá do que é a bênção de Abraão. A bênção de Abraão, ela é sobre a sua vida hoje. Amém? E aí, nós chegamos em Jesus, quando eu falei sobre Maria. Mas agora, tanto ele quem? Jesus, amém? Ele alcançou o ministério mais excelente, quanto é mediador de uma aliança melhor, firmada sobre melhores promessas. Sabe o que o Senhor está te dizendo? Ei, você tem tanta promessa boa, você tem tantas promessas maravilhosas. Sabe por quê? Na antiga aliança, queridos, eles não podiam aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida deles e serem transportados do inferno, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora nós podemos. Uau! Ana, por favor, Jeremias 29, no versículo 11. Aí eu quero, o versículo dessa ministração hoje é esse. Aqui em Jeremias 29, deixa eu só dar o contexto desse versículo aqui, daqui a pouco eu leio ele, que é o seguinte. Eles estavam em um momento em que eles precisavam reconstruir. Eles precisavam reconstruir o templo. E eles olhavam para eles mesmos. Depois você pode ler lá Jeremias 29 todo. Eles olhavam, é como se eles falassem assim: eu não tenho condição de fazer isso.
Eu quero perguntar algo para você. Você diante de Deus, você se olha diante de Deus e você fala assim: eu não consigo, Senhor, ser assim. Algum momento na sua vida você falou isso? Em algum momento da sua vida você olhou e falou assim: Senhor, isso é muito para mim. Senhor, eu não consigo ser melhor. Senhor, eu não consigo melhorar nessa área. E aí Deus olha aquele povo, aquele coração, e Deus olha e fala: pois bem, eu bem sei que planos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. O próprio Deus estava dizendo para ele: não se preocupe com o que você está pensando, porque eu é que sei os meus pensamentos a seu respeito. Eu é que sei onde você pode chegar. Eu é que sei o que eu coloquei dentro de você. Eu é que sei onde você vai chegar. Com o quê? Com o poder do Espírito Santo em você. E aí ele continua: eu é que sei que planos tem a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de prosperidade. Algumas versões falam planos de paz e não de mal. Não de mal. Uau! Quais são os planos que Deus tem para você? Fala comigo: planos de bem e de prosperidade. Qual o seu destino? Fala comigo: meu destino é o céu. Mas até você chegar lá, queridos, o plano que Deus tem até você chegar lá é um plano de paz, é um plano de prosperidade para vos dar um futuro e uma esperança. Desses exemplos que eu li, em qual desses Deus mentiu? De novo, a resposta é nenhum, tá? Vamos lá. E desses exemplos que eu dei, em qual deles Deus mentiu? Nenhum. E aí eu te pergunto: é aqui que Deus está falando para nós. Você acha que Ele vai mentir? Então, quais são os planos que Ele tem para nós? Planos de paz, planos de prosperidade, planos que vão, queridos, nos trazer para cima, nos fazer fortes, nos fazer valentes, nos fazer chegar onde nós precisamos chegar, alcançar pessoas. E aí, o que acontece quando a gente olha para a palavra? Nós precisamos fazer alguma coisa por nós. Ana, coloca aquela imagem, por gentileza. Aleluia. GPE, guiados pelo Espírito. Esse é o verdadeiro GPS do crente. O verdadeiro GPS do crente é o GPE, guiados pelo Espírito. Que qual é o início? Deus tem um propósito para a sua jornada. E qual é o fim? Um propósito cumprido, uma promessa realizada. Ei, Deus quer realizar a promessa que Ele tem na sua vida. É tempo de realizar promessas. E eu quero te falar algo. Sabe, quando a gente olha para a palavra, quando a gente olha para o Senhor, a gente precisa entender algumas coisas. O Evangelho, ele te dá um senso de destino. Eu até anotei aqui. O Evangelho, ele te dá um senso de destino. Um senso de pertencer. Ele te direciona, Ele te dá voz, Ele te dá um propósito, Ele te ensina a chegar onde você precisa chegar. Ele te dá uma alegria, Ele te dá uma satisfação. E que satisfação e alegria é essa? É a satisfação e a alegria que você só encontra em Deus. Nossa, Isva, mas eu estou com uma vida tão ruim, eu estou com uma vida tão triste, eu estou com uma vida tão atribulada, eu estou com tantas coisas para resolver, eu estou com tantas coisas para pagar. Ei, o Senhor está dizendo: eu estou contigo, eu vou te guiar em toda circunstância, em toda situação, todas as coisas vão bem. Você, sabe, queridos, o Senhor está dizendo, não é a primeira vez, o de repente de Deus está chegando para nós, o de repente de Deus está chegando para as nossas vidas, o de repente de Deus está chegando. Mas eu quero te dizer, eu não sei você, eu tinha uma ideia errada de repente. De repente a gente está aqui e puf, uma coisa cai. Você sabe que o de repente de Deus nunca é de repente? Quando Deus falou com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela.
Ele ficou esperando ou ele fez alguma coisa? Ele fez alguma coisa. Amém? Quando Maria ficou sabendo que estaria grávida, ela fez alguma coisa? Sabe o que ela fez? Ela decidiu: cumpra em mim, segundo a tua vontade, Senhor. Quando a gente vê com Jacó, Jacó fez alguma coisa? Sim, Jacó fez alguma coisa. Jacó saiu, Jacó mudou de onde ele estava, Jacó entrou naquilo que Deus tinha. Ana fez alguma coisa para o profeta entrar, para o profeta nascer, sim ou não? Ela fez alguma coisa para o profeta nascer, porque a Bíblia não diz que o profeta Samuel é igual a Jesus, não. Eu quero te falar, o de repente de Deus chega para quem está fazendo algo para o Senhor. Às vezes você está ali no lugar e você está contando uma história. Não, eu estava ali andando e de repente apareceu um carro na minha frente. Não foi de repente não, ele veio de algum lugar. Mas na sua cabeça você só viu naquele momento. Para você foi de repente. Então eu quero te dizer, existe uma provisão que o Senhor está trazendo para nós. Sabe, quando a gente olha para a palavra, eu gosto demais desse exemplo, demais. Quando Deus fala com Abraão, Abraão, pega o teu filho, teu único filho, ele fala, a palavra diz assim, teu único filho, e sacrifica-o. Imagina, Abraão, é interessante porque a Bíblia fala rapidamente, 2, 3 versículos sobre isso. Só que aí fala, pela manhã, você acha que esse pai dormiu bem, pensando, amanhã eu vou ter que sacrificar o meu filho? Mas ele entendia, e lá na palavra fala, que ele sabia que Deus era poderoso, inclusive, para ressuscitar o filho dele. Mas mesmo assim, queridos, pensa a noite desse pai. E aí ele vai, ele leva e conta toda a história. E na hora que ele pega a faca para cortar o pescoço do menino, o anjo grita, não! Aí ele olha, de repente, aparece um cordeiro preso pelo chifre em uma árvore. Aí eu te pergunto, foi num abrir e piscar de olhos? Não, mas ele só viu naquela hora. Então eu quero te dizer, querido, a sua provisão está na sua direção. Enquanto você faz a vontade de Deus, enquanto você anda, enquanto você faz, enquanto você está, enquanto você permanece, enquanto você fica, enquanto você diz sim para o Senhor, as coisas estão acontecendo, porque o Senhor está dizendo, o meu de repente está chegando, o meu de repente está chegando. É tempo de sermos guiados pelo Espírito. Para quê? Para usufruirmos da bondade, da fidelidade, da paz, da prosperidade, do amor, da ampla suficiência do Senhor na nossa vida. Sabe? Eu estava vendo, eu tenho um caderno, eu tenho vários cadernos, mas tem um caderno que eu sempre anoto. Todas as vezes que eu escuto uma história do pastor Bud, eu vou lá e anoto nesse caderno, para eu lembrar. E você sabe que tem uma história muito bonita, que na verdade o Bispo Guto conta, a Silvia conta, ou seja, que são pessoas dentro do Ministério Verbo da Vida, como eles aprenderam com o pastor Bud muitas coisas. E uma das coisas que eles aprenderam com o pastor Bud foi orar. Porque não tinha nada, o palco, digamos assim, né? O altar lá da igreja deles não tinha nada. E o pastor Bud falava, obrigada pelo baterista e pela bateria. E não tinha bateria. Obrigada pelo tecladista e pelo teclado. Obrigada pelo baixo e pelo baixista. Eles ficaram olhando. Como assim? Esse homem está agradecendo uma coisa que não existe? Sabe o que ele estava fazendo, queridos? Ele estava colocando em prática aquilo que ele ouviu do Senhor. Porque ele ouviu do Senhor, vá para o Brasil e ensine a minha palavra. E você sabe que para ter uma igreja, a gente precisa de uma bateria, a gente precisa de um teclado. E ele começou a chamar e eles olharam e falaram, ué,
Ele está falando essas coisas. Eu não estou vendo bateria, eu não estou vendo baterista. Mas ele está chamando, o que a gente vai fazer? Olha que interessante, e é isso que eu quero falar sobre isso. O que chamou a minha atenção para dentro dessa ministração foi, o pastor Bud falava, e eles falavam também. Eles dentro da cabeça deles, obrigada pela bateria, obrigada pelo teclado, obrigada pelo ar-condicionado. E o pastor Bud, obrigada pelo ar-condicionado, obrigada. Só que eles foram entendendo que as coisas funcionavam. Por quê? Porque a bateria começou a chegar. O teclado começou a chegar. As pessoas começaram a chegar. E hoje nós somos mais de 500 igrejas no Brasil e no mundo. Eu quero te perguntar, a palavra funciona ou não funciona, queridos? Deus falou com ele, vai para o Brasil. Deus falou com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Deus falou com o pastor Bud, sai da tua terra, vai para o Brasil. Olha, sabe, termos esse nome, ó, Igreja Verbo da Vida, hoje. Ele orou por nós. Nós somos respostas da oração dele. Aí eu quero te perguntar, por quem você tem orado para que alguém chegue e fala, ei, essa igreja aqui é resposta de oração, eu sou resposta de oração para essa igreja. Sabe, queridos, vocês que estão aqui, todos nós, até os nossos visitantes, vocês são respostas de oração, aquilo que o Senhor está fazendo no Guará, aquilo que o Senhor está fazendo nesta cidade, vocês são respostas de uma oração. E eu quero te falar, você vai ficar calado ou você vai ficar orando? Você vai declarar a palavra, porque se Abraão tivesse parado, não haveria a história de Abraão, de Isaac e Jacó, talvez outros nomes nós iríamos falar. Sabe a resposta? Sabe, uma pessoa que poderia ter tido o nome escrito como uma história boa na Bíblia e não teve? Um jovem rico chega até Jesus e fala, Jesus, o que eu faço para te seguir? E ele fala, é interessante porque lá o versículo fala assim, vendo o coração. Jesus não estava vendo a conta bancária dele, está comigo? Jesus estava vendo o quê? O coração. Então, quando Jesus olha para você, ele vê o seu coração. Tem gente que fala, graças a Deus, que se olhar para minha conta bancária, olhando, vendo o coração, Jesus falou, vai, vende tudo o que tem e segue-me. E ele falou, mas Senhor, eu não posso, eu sou muito rico. E olha que interessante, imagina, se ele tivesse ido e ele tivesse vendido tudo, nós poderíamos estar contando outra história a respeito dele hoje. E aí eu quero te perguntar, quanto vale a sua vida? Fala comigo, vale tudo. Vale tudo. Todo o dinheiro que eu tenho, não, querido, toda a sua vida, tudo que você tem, tudo que você é, eu te entrego tudo. Você cantou hoje. Que há em mim, eu te entrego tudo, eu te entrego tudo, eu te entrego tudo. Menos isso, isso, isso. Vamos tirar o menos isso, isso, isso. Vamos tirar o mas, depois da frase. Que o mas nem sempre é bom, né, depois de uma frase boa, né? Ó, você é muito elegante, mas para no elegante, querido. Dá um elogio, só até aí. Aleluia. Senhor, eu te entrego tudo. Eu quero ser guiado pelo Espírito. Eu quero chegar no meu propósito. Eu quero chegar onde eu preciso chegar. Eu quero estar onde eu preciso estar. O Senhor está te dizendo essa noite, ei, o propósito do Senhor não acaba na sua vida. O propósito do Senhor não morre em você. O propósito do Senhor não é somente para você. Isva, eu tenho vontade de ter muito dinheiro, eu quero ser milionária. Eu quero ser milionário. Não é para você guardar o dinheiro no banco. Ei, a Bíblia nos diz que o Senhor está nos enriquecendo para toda a generosidade. Ah, então eu não quero enriquecer porque eu não quero ser generoso. Aí o problema é seu, porque eu sou generosa. Eu sou generosa. Aleluia.
alguém aqui ainda, queridos? Sabe, quando a gente olha para a história do verbo da vida, a história do verbo da vida é uma história carregada de propósito, carregada de homens e mulheres que decidiram ir onde Deus mandou eles irem. Eu sou resposta disso. Com quem que eu estava falando quinta-feira? Não, acho que foi com o Eberson e com a Patrícia. Eu falei, eu fazia missões no Guará. Eu morava na Samambaia e eu vinha toda terça, toda quinta, todo domingo, sábado, o que precisasse fazer na igreja, eu estava aqui. Eu fazia missões no Guará. Mas eu decidi estar aqui. E você foi alcançado por isso. Se nós não tivéssemos dito assim, outra pessoa teria dito sim, amém? Não é que eu sou a única Coca-Cola do deserto, não. Você está entendendo? Mas o seu sim, queridos, muda a vida. O seu sim muda a história da sua vida. O seu sim muda a história dos seus filhos. O seu sim muda a história da cidade que você mora, da igreja que você congrega. Não é somente estar aqui, é estar aqui com o coração, é estar aqui servindo, é estar aqui gerando. Sabe, é interessante quando Paulo fala assim, olha, eis que sinto dores de parto por vocês. O que é sentir dor de parto, mulheres? Até o menino nascer, gemidos quase inexprimíveis. Eu tive 3 cesarianas, eu não sei o que é dor de parto, tá bom? Você teve dor normal? Quem falou eu tive? Ficou gritando até o menino nascer? Não? Gemidos inexprimíveis, né? Exato, pronto, é isso. Aí eu quero te perguntar, a gente chama para oração. Eita, eu vou pegar no seu calo agora. Eita, segura aí. A gente chama para oração. Vem eu, pastor Alexandre não vem, vai 3 semanas sem vir, né? Já vou colocar a ausência lá na carteirinha de presença dele. Está viajando, amém? Está tudo bem. Vem eu, pastor Alexandre, pastor José Carlos, o Ena, a Mireia. Quem mais que está vindo com frequência? Eu quero falar, levanta a sua mão e fala assim, eu virei com frequência. 2 pessoas levantaram a mão, eu vou até virar. Vou até começar a orar no muro das lamentações da igreja. Aí a gente quer gerar. A gente quer se alegrar quando as coisas acontecerem. Mas você sabe que 10 pessoas gerando nascem mais do que 2 pessoas gerando? Você é responsável pelo que está acontecendo nessa igreja. E eu quero te dizer, é tempo de nos reunirmos para orar. É tempo de estarmos conectados com aquilo que Deus está nos conduzindo. Porque Deus está contando conosco, querido. Ou você quer chegar logo no fim da sua vida e logo ir para o céu? Eu não quero orar por ninguém aqui não. Para ir para o céu não. A não ser que você não tenha aceitado Jesus hoje como Senhor e Salvador da sua vida. Aí a gente vai orar para te transportar para o reino do Filho do amor de Deus. Amém? O que é uma grande vantagem, não é verdade? Aleluia. Você está entendendo a importância do que acontece nessa igreja? Você entenda, querido, porque assim, quando a gente olha para o que Deus está fazendo neste lugar, eu quero te dizer, você faz parte disso. Pode subir o louvor aqui, por favor? Você faz parte disso. E você vai ser o quê? Você vai ser guiado pelo Espírito. Sabe? Ana, coloca aqui para mim Mateus 9, versículo 38. Põe no 35. Olha só, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades.
Quando a gente lê Mateus 9:35, isso aqui, queridos, é o papel da igreja hoje. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando. O que você aprende na igreja? Fala comigo, a palavra de Deus. Nós pregamos o evangelho, nós pregamos o reino e o sacerdócio, que foi uma ministração dessa quinta-feira maravilhosa. Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Próximo, por favor. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam o que? Atribuladas. Eu quero te perguntar, existem pessoas que estão atribuladas hoje? Você anda e vê pessoas atribuladas hoje? Você vê que a igreja está ensinando a palavra, a igreja está fazendo 35, mas o 36, uma multidão de pessoas atribuladas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. 37. Então disse a seus discípulos: na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Próximo. Rogai ao Senhor da colheita que mande o quê? Trabalhadores. Qual é o seu papel? Fala comigo. Meu papel é rogar ao Senhor e também fazer a minha parte. Porque você, querido, você é aquele que está neste lugar, fazendo o quê? Sendo um trabalhador nesta colheita. Você está sendo guiado pelo Espírito para ser um trabalhador do Senhor. E a Bíblia diz que Ele não se esquece, Ele não é injusto daqueles que estão trabalhando para o Senhor. Quando nós falamos sobre as bênçãos do Senhor, as bênçãos do Senhor, elas são para quem estão servindo ao Senhor. As bênçãos do Senhor, elas são para nós, igreja de Cristo. As bênçãos do Senhor são para nós que estamos o quê? Conectados, que somos pertencentes àquilo que Deus está fazendo neste lugar. Eu quero que você entenda nesta noite a sua responsabilidade, mas não somente a sua responsabilidade, querido. É um privilégio ser filho de Deus. É um privilégio orar e falar em nome de Jesus. É um privilégio levantar as nossas vozes, levantar as nossas mãos e falar: Senhor, eu te entrego tudo sem reservas. Se eu não tenho a Ti, eu não tenho nada. Se eu não tenho o Senhor, eu não tenho nada. Se não for como o Senhor quer para a minha vida, que não seja. Ei, o Senhor está falando, de repente do Senhor está chegando. O de repente do Senhor está chegando. Existem tantas palavras para esta igreja, queridos, que vocês não têm noção. Teve um ano que eu fui em uma conferência de avivamento e milagres. Eu não sei quem estava nessa conferência. E o Senhor nos chamou lá na frente. Uma pessoa, quem estava ministrando era o Fernando Leal. Hoje a gente conhece ele conhece a gente. Na época ele não conhecia. E nós estávamos desejando que a nossa igreja tivesse jovens fortes. E ele chamou a gente lá na frente e falou: eu vejo jovens chegando no Guará, jovens chegando no Guará, jovens chegando no Guará, uma multidão de jovens chegando no Guará. Queridos, neste acampamento que nós fizemos, eu estava ali chorando, porque Deus enviou os jovens para nós. Deus enviou pessoas, homens e mulheres, para estar do nosso lado. Deus enviou você, querido, para estarmos juntos neste lugar. Porque o de repente de Deus está chegando, de repente de Deus está chegando. Quantas coisas Deus tem falado para você que não aconteceu ainda. Vai chegar, querido, só permaneça. Permaneça, ei, não dê ouvido às vozes do mundo.
Lá em 1 Coríntios, fala, há muitas vozes no mundo, nenhuma sem sentido. Por que nenhuma é sem sentido? Porque a voz que você vai ouvir, que vai te tirar do caminho, para você, ela vai fazer sentido. Aleluia. Mas a voz do Espírito, ela é mansa, ela é doce, ela é suave. E Ele quer te guiar em toda a verdade, porque nós somos guiados pelo Espírito. O nosso destino é o céu. Você pode ficar em pé. Aleluia. Aleluia. E por último, eu quero abrir em Efésios 1. Aleluia. Já estou terminando, amém? Efésios 1. Sabe? Eu quero te falar algo. Querido, honre quem está com você. Aleluia. Honre quem está com você. Honre quem pega na sua mão. Honre quem lê a sua mensagem. Quando você envia uma mensagem, eu estou precisando de ajuda. Honre, querido. Honre os seus pastores. Honrem os homens e mulheres que estão do seu lado. Honre aquela sua amiga que ora junto com você, que te instrui, que te orienta, que acredita em você, que te coloca em uma posição em que você olha e fala, eu acho que eu não mereço. E o Senhor está te dizendo, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Aleluia. Sabe, o apóstolo Paulo, lá em Efésios 1, a partir do versículo 15, ele fala, por isso também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus Cristo que há entre vós e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que vocês saibam qual é a esperança do chamado que Ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança e qual é a suprema grandeza do seu poder. Rei, Ele está falando, eu me coloco de joelho. Rei, existem pessoas que estão se colocando de joelho por você. Existem pessoas que se colocam de joelho na casa, aqui nesta igreja, por você. Você é lembrado, você é amado, você é querido. Existem pessoas se colocando de joelho por você, sentindo dores de parto, gemendo para que nasçam crianças fortes, nasçam crianças valentes, nasçam crianças que saibam o verdadeiro amor de Deus. Eu quero te perguntar, qual foi a última vez que você se ajoelhou para orar para o Senhor? Ah, não, eu posso orar em pé, eu posso orar deitado. Pode, você é livre. Mas quando você se ajoelha diante do Senhor, você está dizendo, Senhor, eu me rendo completamente a tudo aquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Usa-me, Senhor, para interceder por pessoas. Usa-nos, Senhor, para intercedermos. Usa-nos, Senhor, porque o propósito, ele não morre em nós. O propósito não morre em nós. O propósito não morre em nós. Aleluia. Aleluia. Existem coisas acontecendo. O Senhor está nos direcionando. Obrigada, Pai, Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da tua verdade. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pela tua plenitude. Obrigada porque o Senhor não nos abandona. Obrigada porque o propósito não morreu antes de nós, mas o propósito do Senhor nos alcançou. O propósito do Senhor alcançou a nossa geração. O propósito do Senhor alcançará a nossa geração e as próximas gerações. Maranata, Maranata, Maranata. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, queridos.